Abriu um posto no hipermercado que fica próximo ao meu posto. O que eu faço agora? Será que eu vou perder meu volume? Ou simplesmente eu posso competir? Quais são as estratégias possíveis que pode amenizar ou que talvez possa dar uma solução para que você não perca seus clientes e também não se sinta numa situação difícil na parte da operação? Sou o Carlos Bispo do portal Seu Posto de Gasolina e hoje eu quero falar sobre esse tema. Já não é de hoje que eu tenho determinadas conversas a respeito desse tema, ou sou consultado por amigos, colegas do segmento, desde a época de operador, como também de clientes que geralmente ficam um pouco mais desesperados, quando ocorre esse caso, e não é para menos. E recentemente recebi uma consulta, via e-mail, através aqui mesmo do canal, perguntando a respeito do que se fazer quando tem um posto de combustível do hipermercado bem próximo ao seu posto, porque está numa situação difícil. No caso, esse cliente, não somente ele, mas os seus concorrentes, estão localizados num bairro que, por sua vez, o hipermercado acabou abrindo um posto, e esse posto sendo bandeirado. E o mais peculiar é que tanto o posto que está lá, foi instalado, foi montado no hipermercado, como dessa pessoa que acabou me fazendo a consulta, são as mesmas bandeiras. Então, é estranho, porque ela está desesperada, sem saber como proceder nesse caso, o que fazer para tentar não perder seu posto, não perder seu volume, não ter que demitir os funcionários, e isso realmente é uma situação bem complicada. Então, o motivo desse vídeo foi exatamente tentar trazer alguns aspectos que podem amenizar ou que, de repente, pode até mesmo resolver. Mas antes disso, eu preciso falar sobre 3 situações, tá? Para poder te dar 3 caminhos. Porque você pode ser um bandeira branca, você pode ser um posto que ostente uma bandeira, e você pode ser um posto que ostente a bandeira que é a mesma desse hipermercado. Primeiro você se atente a isso, porque, de repente, uma dessas situações você vai ter que praticar. Então vamos à primeira situação. Se você é bandeira branca, infelizmente você está numa situação um pouco mais complicada do que ser um posto bandeirado nesse momento. Por que você está fragilizado? Porque você não tem como recorrer a uma distribuidora para poder comprar essa briga para você. Mesmo que você, já de forma geral no mercado, de maneira comum, tenha preços competitivos melhores, com relação aos bandeirados, mesmo assim você fica em desvantagem. Existem casos específicos que o preço praticado por esses postos são exatamente menores do que o custo de combustível que você paga. Então você não vai conseguir concorrer. Não existe você vender sem margem, Você comprar uma gasolina a R$4 e vender a R$3,90, isso é tiro no pé, não existe. Então, dessa maneira, não tem como você competir. Legal? Então, sendo você um posto bandeira branca, se torna um pouco mais fragilizado, um pouco mais complicada a situação. Então, qual que é a sugestão nesse caso? Que você se reúna junto com outros postos bandeira branca, se for possível, e tentem fazer uma negociação junto a uma distribuidora comum, ou seja, junto a uma mesma distribuidora regional, que possa, talvez, por um volume específico, um montante maior, ter um preço competitivo, ou seja, baixar alguns centavos. É claro que não vai resolver o caso, mas, como eu te disse, você está fragilizado, não tem como recorrer a outras situações. O outro aspecto é o que eu sempre digo, fechar a torneira dos gastos, revisar todas as despesas, fazer com que você não gaste desnecessariamente e também que não tenha perdas desnecessárias. Então você, mais do que nunca agora, tem que ser o xerife dessas despesas. Não adianta sair, por exemplo, demitindo funcionários e pecar na operação depois, ficar com aquela operação salve-se quem puder para poder correr atender um cliente, atender outro, porque você vai perder atendimento. Muito pelo contrário, é nesse momento que você precisa ganhar pelo diferencial, porque se você não tem o preço como diferencial, que também eu não acho um aspecto tão bom assim, você tendo, de certa forma, um atendimento personalizado, se você investir, ter um diferencial de atendimento, diferentemente do que não ocorre nos hipermercados, você vai sair na frente. Porque analisa comigo, nos hipermercados é uma linha de produção.
Você para, abastece, vai num guichê lá na frente e faz o pagamento. Você, mal e mal, ouve o quê? Um bom dia, uma boa tarde, se você quer trocar, como que está a água no reservatório, como que está o óleo, nada disso. Você simplesmente, ali é uma linha de produção de abastecimento. Você chega lá, abasteceu, vai embora. Então, você não tem, de certa forma, a consideração do posto, né? Você simplesmente é um atendimento frio. Pelo outro lado, você tem essa oportunidade de tentar angariar seus clientes, fidelizar os seus clientes com o quê? Com esse diferencial de atendimento, de alguma promoção que você crie, que não vai comprometer o seu resultado, mas que vai fazer com que o seu cliente volte, por ele ter a satisfação de estar voltando no seu posto, com alguns mimos, né? De repente você pode dar um brinde, de repente você pode dar um café para ele, um atendimento melhor, né? Um pouco mais de consideração, fazer alguma parceria junto com outros comércios da região para poder ganhar algum tipo de pontuação, para poder ir lá e ter um desconto. Enfim, você tem que buscar alternativas, você tem que ser agora, a partir de agora, já que você está nessa situação, estar próximo a um posto no hipermercado, você vai ter que ser muito mais empreendedor. Tá? Então, esse é um caso. No caso de você ser um posto bandeirado, que seja a bandeira diferente do posto que foi montado no hipermercado, você não está com tanta vantagem assim também. Por quê? Porque se ainda é a mesma distribuidora, você pode tentar uma negociação, que é o próximo item que eu vou te falar. Mas, nesse caso, você tem a oportunidade de entrar em contato com a sua distribuidora, abrir a situação e dizer que você está perdendo volume, consecutivamente, a distribuidora também está perdendo a imagem, também está perdendo o quê? O share daquela região. Então, pode ser importante a ela tentar, pelo menos, subsidiar algum tipo de desconto no preço de compra do seu combustível que permita, pelo menos, uma margem mínima e tolerável para poder cobrir as suas despesas, né? Para poder você ter fôlego e não trabalhar no prejuízo. Tá? Então, essa é a maneira que você pode agir estando com uma bandeira, mesmo que seja diferente lá do posto. Tá joia? Agora, se você é um posto bandeirado e esse posto bandeirado ostenta a mesma bandeira lá no hipermercado, no posto que foi montado, então você está numa situação entre a cruz e a espada. Na verdade, você tem que agir rápido. Você tem que entrar em contato com o assessor da região e pedir para que ele te torne competitivo, que ele baixe o preço e faça uma condição que você consiga o quê? Competir com o hipermercado. E aí é o seguinte, falei com o assessor, não deu certo. O que eu faço? Não desista. Então você vai fazer uma solicitação formal de uma reunião ou vai protocolar uma reclamação, um pedido formal junto à gerência da distribuidora na sua região. E com isso você vai solicitar uma reunião presencial, nem que você vá até o escritório regional, sente com o gerente da região e coloque a situação. Né? Diga o quanto você está sendo prejudicado. E nesse caso, se você ter concorrentes da mesma bandeira na sua região, que também estão sofrendo com esse impacto, você junte os três e faça esse mesmo pedido formal. Tá? Tende a ocorrer. Eu tenho um caso que eu já vi, né, na região de Campinas, em que ocorreu essa situação, o posto já muito tradicional entrou em contato com a distribuidora e conseguiu praticar o mesmo preço. Na verdade, ele saiu na frente porque ele teve o benefício de ter mais consideração do cliente. Porque muitos clientes não gostam de ser atendidos por máquinas, né? Porque isso é uma tremenda máquina. Você chega lá, abastece, quanto abasteceu, vai para o próximo guichê, paga e tudo bem. Não, lá no posto você tem a oportunidade realmente de dar consideração e conquistar esse cliente para fidelizar. Então, se você é o posto com a mesma bandeira, você vai até o final, entre em contato com a distribuidora e pleiteie isso daí. Porque realmente é uma situação que pode te prejudicar financeiramente, já vem te prejudicando, mas você tem que fazer alguma coisa. Agora, depois que eu te falei tudo isso, não tiver solução, você não conseguir, novamente eu te falo, você vai ter que trabalhar, se superar, cortar todos os gastos desnecessários, parar com as perdas, fazer as revisões que devem ser feitas e, com isso, tentar trabalhar num número, pelo menos, que possa cobrir as suas despesas. Não entre no desespero, na loucura de baixar o preço e querer competir. E também não é muito interessante você dizer o seguinte, olha, hoje você está a 15 centavos de diferença do seu posto a mais comparado ao posto do hipermercado.
Não adianta você querer falar o seguinte, olha, vou baixar 10 centavos, vou sacrificar minha margem e vou trabalhar na risca, vou ficar com 5 centavos. Tem que tomar cuidado, por isso que eu alerto, faça uma verificação antes, coloque todo esse seu plano no papel, numa planilha, verifique se essa margem vai ser suficiente diante do volume novo que você vai ter, se vai ser suficiente para você poder cumprir, se não vai exigir que você compre mais combustível e com isso exija mais a necessidade de capital de giro, porque isso também pode te prejudicar. É uma situação delicada, muito comum, mas que eu não podia perder a oportunidade de vir conversar aqui com você. Não é uma solução definitiva que talvez você esperaria, mas é uma maneira de lutar contra esse problema, né? De talvez perder volume, de talvez não ter volume suficiente para gerar uma margem de contribuição para cobrir as suas despesas e também evitar com que você tenha que demitir funcionários ou que te pegue de calça curta, como diz o ditado, e talvez quando você perceba, por tentar lutar, sem tentar outros caminhos, você possa perder definitivamente sua capacidade de pagamento, não ter dinheiro para encher os seus tanques para poder vender e se ver numa situação de mãos atadas, e aí não dá mais tempo. Então vai lá, nessas condições, você que é bandeira branca vai ter as atitudes que eu te falei, se você é posto bandeirado, mas não é a mesma bandeira do hipermercado, tente aquelas alternativas também informadas, e se você for um posto bandeirado com a mesma bandeira do hipermercado, ótimo, vai lá, entre, brigue com a companhia no bom sentido, da maneira de te deixar mais competitivo. Então, vai lá e busque a sua alternativa para melhorar a sua operação e evitar assim que você tenha problemas financeiros. Então, vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, vou pedir para que você se inscreva. Sempre estou colocando algum bate-papo aqui, sempre estou colocando alguns conteúdos, algumas atualizações sobre o mercado, algumas situações de gestão que pode, de repente, te ajudar. Tá joia? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até logo.